Meus queridos irmãos e irmãs, neste quinto domingo da Quaresma começamos uma fase nova. Começamos o chamado tempo da paixão. Ao entrarem na igreja, perceberam que as imagens já estão veladas, o canto está mais sóbrio, o nosso silêncio está mais presente. Nós estamos agora cada vez mais próximos de vivermos o ápice da nossa fé, o momento mais sagrado, mais sublime e mais importante da vida cristã: a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. E para inaugurar este tempo novo, este tempo da paixão, a liturgia nos propõe a causa mortis de nosso Senhor Jesus Cristo, o motivo pelo qual a vasilha transbordou. A ressurreição de Lázaro foi a gota d'água, porque diante deste sinal não há mais como negar. Como nos diz São João no final do evangelho que nós ouvimos, então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Depois da ressurreição de um morto, já há 4 dias sepultado, não se tem mais como negar. E obviamente, diante da verdade que grita, do escândalo que é a ressurreição de Lázaro, os inimigos de Deus precisam agir, precisam fazer alguma coisa. O versículo seguinte não está aqui na conclusão. Nós lemos até o versículo 45 do capítulo 11. O 46 nos diz: e um outro grupo de judeus foi ter com os fariseus e contar o que havia acontecido. Disseram que Lázaro, que estava morto há 4 dias, havia sido ressuscitado. Então os judeus tramaram um plano para matar Jesus. E o que é mais comovente disso tudo é que o Senhor sabia. O Senhor sabia perfeitamente que ir visitar seu amigo, ressuscitar Lázaro, significaria a sua morte. Sabia perfeitamente. Quando ele é avisado, ele é informado que Lázaro está doente, ele diz aos seus discípulos: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Nós conhecemos o Evangelho de São João e sabemos perfeitamente o que a palavra glorificação, o glorificado, significa. Em outra passagem, o Senhor vai dizer que o Filho do Homem seria glorificado quando fosse erguido da terra. E então ele atrairia para si todos os homens. Quando ele diz aos discípulos que essa doença serve para que o Filho do Homem seja glorificado, ele está dizendo, em outras palavras, a doença de Lázaro serve para que eu seja posto na cruz. E mesmo sabendo disso, mesmo tendo ciência de que visitar Lázaro e dar o comando para que o morto voltasse à vida significasse a sua morte, o Senhor não se esquiva. Jesus espera o tempo, espera passar o 3º dia, que é quando já se tem certeza na cultura judaica que a alma não habita mais o corpo, para que não tivesse dúvidas de que de fato que aquele que estava morto. E somente depois do tempo, o Senhor reúne os seus discípulos e diz: vamos para a Judeia.
Os discípulos não entendem num primeiro momento. Nós vamos ver Lázaro que está dormindo. Mas Senhor, se ele dorme, ficará bem. Jesus precisa dizer abertamente aos seus discípulos: ele está morto. E então Tomé toma a dianteira: se ele está morto, morreremos nós também. Porque já sabiam que na Judéia os líderes queriam matá-lo, queriam perseguir não somente a Jesus, mas também os seus discípulos. E mesmo assim, todos conscientes, sabendo o futuro que os aguardava, vão até Betânia para poder tirar Lázaro daquele estado e assim dar o sinal definitivo de que Jesus é verdadeiramente o Messias. E vejam que coisa bonita, como os diálogos são profundos. Nós vemos aqui afetos, sentimentos, o profundo do coração de Jesus. O versículo 35 é o versículo mais pequenininho de todas as Sagradas Escrituras. É o menor versículo de toda a Bíblia, que diz: e Jesus chorou. Quando a divisão por versículos, porque a Bíblia não foi escrita já dividida em versículos, quando veio, certamente os responsáveis tiveram a intenção de solenizar este sentimento do coração de Jesus. Jesus chorou, se comoveu. Isso são os afetos do coração de Jesus com a morte de Lázaro. Ali, naquele lugar, naquela caverna onde Lázaro estava sepultado, as pessoas que rodeavam viram a profundidade do amor de Jesus por aquele homem. As pessoas começam a dizer, vejam, quando Maria cai de joelhos e diz: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus se internece, pede para mostrar onde o colocaram. Quando vão levar, Jesus vai comovido, vai chorando. Então alguns diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter impedido que Lázaro morresse? Era visível que ele estava comovido, e as pessoas sabiam dos milagres e começavam a se questionar. Vejam, ele amava tanto amava tanto a Lázaro, que está chorando a morte de Lázaro. Será que se ele não tivesse vindo antes, não poderia ter impedido isso? Mas como Jesus disse aos seus discípulos, essa doença não levaria à morte, mas serviria para a glorificação do Filho de Deus. O que essas pessoas não entendiam é que era necessário que Lázaro morresse. Era necessário esse sinal escandaloso, para que não ficasse dúvidas e que as pessoas passassem a crer. Mas o mais bonito disso é saber que, assim como Jesus chorou a morte de Lázaro, assim como neste momento nós estamos vendo os afetos do coração de Jesus por alguém que ele amava, assim como nós estamos vendo a decisão de Jesus de passar pela cruz para dar vida a Lázaro e para que os seus creiam, isso também acontece conosco. Isso é o mais bonito. Jesus amava Lázaro,
Mas a morte de Lázaro era uma morte biológica. Ele estava sepultado. E pronto. E isso acontecerá com todos nós. Chegará um momento em que todos nós morreremos. Faz parte da vida humana. Mas Jesus chora. Jesus se enternece. Jesus move os seus afetos quando nós passamos por uma morte pior do que a morte biológica. Quando nós pecamos. Quando nós pecamos, produzimos a mesma cena. Jesus se decide abraçar a cruz para nos livrar dos nossos pecados. Quando nós pecamos, nós fazemos com que Jesus derrame lágrimas, porque nós estamos declarando a nossa morte. E Ele, que nos ama tanto, não quer nos ver mortos. Chora por nós e não desiste. Quando estamos em pecado, Ele não desiste de nós. É verdade, já não habita mais nas nossas almas, porque quando cometemos o pecado, expulsamos Deus de dentro de nós. O Senhor habita a alma do justo, mas não daquele que está em pecado. Mas isso não significa que Ele deixa de nos amar. Pelo contrário, nos ama assim como nós estamos vendo no Evangelho de hoje. E Ele nos comunica uma coisa chamada graça atual. Que lá, no meio do lamaçal onde nós nos enfiamos, na caverna onde nós nos escondemos, onde nós estamos apodrecendo pelas consequências do pecado, ela nos atinge da mesma forma como a voz de Jesus atingiu Lázaro que estava dentro do sepulcro. Jesus, quando nós pecamos, grita o nosso nome com voz forte. No Evangelho de hoje, São João faz deixar claro o seu registro de que Jesus gritou o nome de Lázaro com grande voz, se diz no original grego. E Ele grita com voz forte o nosso nome. E essa voz, esse som, é a graça atual que vai lá, dentro de onde nós estamos sepultados, naquele lugar onde o pecado está nos corroendo, está nos corrompendo, onde nós estamos sofrendo as consequências do pecado, que é a morte. Toca os nossos corações. Santo Agostinho diz que Lázaro só foi ressuscitado porque quis. Porque ouvindo a voz de Cristo, ele quis se mexer e levantar-se. E da mesma forma acontece conosco, porque somos tocados pela graça atual. E somente se quisermos, porque nós estamos ouvindo Jesus clamar o nosso nome com voz forte, aquilo está tocando os nossos corações, e somente se quisermos, poderemos voltar à vida. Se quisermos corresponder àquele chamado da graça e começarmos a nos mexer, a pedra será rolada e nós sairemos do mesmo estado que Lázaro, atados pelas mãos e pelos pés com os lençóis mortuários e com a cabeça coberta por um véu. Mas o Senhor disse aos seus ministros que tudo que desatarem nesta terra será desatado nos céus. Então somos tocados, correspondemos, levantamos e vamos buscar a graça santificante no sacramento da confissão. E quando o sacerdote diz, eu te absolvo,
É como os discípulos de Jesus que recebem o comando: desatai-o e deixai-o caminhar. O sacerdote nos desamarra, tira os lençóis mortuários de nós, e nós podemos voltar a caminhar livremente. Podemos voltar a tomar a decisão de nos aproximarmos de Cristo, de sermos seus discípulos, de estarmos do seu lado, de não o abandonarmos mais. Agora eu pergunto, meus queridos, quantas vezes nós precisaremos passar por isso para entendermos de fato e em definitivo de que nós não fomos feitos para a morte? Quantas vezes? Quantas vezes você terá de entrar no sepulcro, deixar que a pedra role, começar a apodrecer? Quantas vezes você terá de ouvir a voz de Cristo chamando o seu nome? Quantas vezes você terá de tomar a decisão de mexer-se? Quantas vezes você terá de buscar ajuda para ser desatado e voltar a caminhar? Eu espero, do fundo do meu coração sacerdotal, que essa quaresma seja a última. Se passar por isso tantas vezes quanto já passamos ainda não foi suficiente, que esta vez, que todos nós aqui estamos procurando viver a sério a nossa quaresma, buscando fazer a nossa confissão de preparação para a Páscoa, buscando ouvir a voz de Deus que está nos chamando, estamos buscando corresponder com a graça atual, estamos buscando aumentar a graça santificante dentro de nossas almas. Espero que seja suficiente para entendermos até onde o Senhor está disposto a ir por nós. Lembrem-se, Jesus tem um coração de carne, assim como nós. Nós não deveríamos querer causar dores e sofrimentos a este coração. Nós não deveríamos estar provocando afetos que não fossem bons afetos no coração de Cristo. Nós não deveríamos estar procurando outra coisa senão agradar este coração que tanto nos ama. Mas nós temos tantas preocupações, nós temos tantas outras coisas que julgamos mais importantes, e assim vamos continuando a repetir o pecado, vamos continuando a provocar dores e sofrimentos no coração de Jesus, e vamos vivenciando novamente essa experiência de morte. Mas acontece que chegará um momento em que o nosso tempo se esgotará, e tendo ele se esgotado, nós não ouviremos mais aquele chamado. Ouviremos uma outra coisa, a sentença que será definitiva. Se formos bons, ouviremos o vinde benditos de meu Pai. Mas se formos maus, ouviremos o afastai-vos de mim, malditos. Esses dias eu fui brincar com uma ministra aqui da paróquia. Ela foi pedir bênção para mim. E eu disse assim para ela: te conheço? Ela ficou branca. Me disse uma coisa que me fez pensar muito. Padre, nem brinca com isso, porque a coisa que eu mais tenho medo de ouvir é isso. Quando chegar a minha hora e Jesus disser: não te conheço, e o Senhor é Jesus. Pode ser que chegue a hora e nós ouviremos a mesma coisa: não vos conheço. Se nós continuarmos brincando
de viver desta forma, de passar tempo enfiado na caverna, de viver essa experiência de morte e ficarmos lá, chegará o momento em que Jesus, assim como nos diz a primeira leitura, chamará os mortos do túmulo, e quando nós nos erguemos, olhará para nós e dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Começando hoje o tempo da paixão, peçamos ao Senhor a conversão dos nossos corações, e ponto. A conversão dos nossos corações, para que nós não vivamos mais isso. Basta. Já sabemos como é terrível ficar no sepulcro. Semana que vem nós veremos como Jesus nos tirou de lá, em sua definição, quando ouvimos a narração da paixão. Depois acompanharemos durante a Semana Santa todos os passos de sua paixão e morte, e veremos a sua ressurreição, que é a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Mas nós já sabemos que isso tudo é por nós. Nós já sabemos quais são os afetos do coração de Jesus. Já sabemos que não podemos mais brincar. Que os nossos corações sejam convertidos por esta Santa Eucaristia, e assim nós façamos como aqueles que estão elencados no final deste Evangelho que ouvimos. Creram em Jesus e passaram a segui-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.